Fala, gente, aqui mais uma resolução de mais uma questão da EA, questão 31 dessa vez. Olha só, a figura representa uma pilha de caixas em uma prateleira de supermercado, contendo 4 fileiras. Se aumentarmos a quantidade de fileiras para 10, mantendo o mesmo padrão de montagem, ou seja, uma caixa sendo apoiada por outras duas, então a quantidade de caixas utilizadas para formar as 10 fileiras será... Olha só, perceba, a gente precisa observar aqui agora o padrão que existe. Ele fala pra gente que existe essa fileira de supermercado, né, onde existem 4 fileiras, e cada caixa é apoiado por duas caixas. Então perceba que a primeira a gente tem uma caixa, na segunda fileira a gente tem duas, na terceira a gente tem 4 e na quarta fileira a gente tem 8 caixas. Perceba, existe uma coisa que acontece aqui. Se uma caixa é apoiada por 2, então a gente sabe que está se multiplicando por 2, beleza? Vezes 2 aqui. Ó. Então esse é o padrão que acontece aqui. E a gente sabe que quando a gente tem uma progressão, porque nesse caso os números estão progredindo, não é isso? Quando a gente tem uma progressão geométrica, onde a razão é 2, a gente consegue facilmente saber, não é isso? A soma dos termos para um determinado n. Calma lá que a gente vai chegar no ponto da questão, para a gente resolver a questão. Olha só, a gente sabe que isso forma um PG, de razão 2. Isso é uma progressão geométrica. Lembra, a progressão aritmétrica quando existe uma soma, a razão vai ser uma soma, não é isso? Os termos vão ser somados. E uma progressão geométrica quando os termos aí vão ser multiplicados pela razão nesse caso que é 2. Então olha só, em uma progressão geométrica, a gente sabe o seguinte, a gente quer saber a quantidade de caixas que vai conter a fileira 10. Perceba, tem a fileira 1, 2, 3, 4. Quando chegar na fileira 10 aqui, ó, fileira 10. Qual a quantidade de caixas que vai ter? Olha só, da fileira 1 para a fileira 2 multiplicou por 2, tá? 3 para 4 multiplicou por 2 também. Então você está multiplicando por 2. E a gente quer saber justamente, não é isso? A quantidade de caixa utilizada para formar as 10 fileiras. Ou seja, não é a quantidade de caixa utilizada para formar apenas a fileira 10, mas é para formar todas essas fileiras. Então a gente está diante aqui de uma soma, né? A gente não está diante de um termo, do termo 10. A gente não quer achar esse termo 10, a gente quer achar a soma dos 10 termos. A soma de n termos de um PG é dada da seguinte maneira. O A1 que representa o termo 1, multiplicado por Q elevado a N, que é a razão, N é o número de termos, menos 1. Isso aqui dividido pela razão, subtraído de 1 unidade. Beleza? Então, isso é a soma de N termos. É quando eu quero somar, né, nesse caso, quando eu somar essas fileiras, a gente consegue achar esse resultado através dessa fórmula. Então, perceba. Aqui a gente tem tudo, é isso? Aqui a gente já tem tudo. O nosso A1 é o próprio 1. Vou colocar aqui do lado. A1 vai ser igual a 1. O nosso Q é igual a 2, né? A razão é igual a 2. O nosso N, o N nesse caso é 10. É a fileira 10, a gente quer descobrir a fileira 10. Perceba, a soma de N termos, a soma de 10 termos. Então, N é igual a 10. E aí, ó, aqui a gente chega, né, ao final das incógnitas que compõem essa fórmula. A gente quer achar o S de 10. Então, o A1, que multiplica Q elevado a 10, menos 1, dividido por Q menos 1. Não é isso? Então, por isso que a gente fala que N é igual a 10 nesse caso. E agora a gente vai resolver, né, isso, substituir aqui na fórmula, para a gente conseguir resolver a questão. Olha só, S de 10 vai ser igual a A1 é igual a 1, que multiplica Q elevado a 10, que vale 2, elevado a 10, 2 décimos, menos 1, dividido por Q menos 1. Qual é o Q? 2. 2 menos 1, a gente sabe que é igual a 1, mas vamos deixar assim. Olha só como fica então. 1 que multiplica qualquer coisa, esse qualquer coisa, então aqui em cima eu repito, o 2 elevado a décima, menos 1, dividido por 2 menos 1, que a gente sabe que é 1. Então isso aqui vai ser dado por 2 elevado a décima, menos 1. E agora que entra, né, a parte mais onde a gente precisa multiplicar, olha só. 2, né, é uma potência que a gente tem que conhecer bem, as potências de 2. Perceba, 2 elevado a 10 dá 1024. 1024. Você pode multiplicar 2 por 2 10 vezes, perceba.
2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128, 128 vezes 2, 256, 256 vezes 2, 512, 512 vezes 2, 1024. Então a gente multiplica 2, né, por ele mesmo 10 vezes. Então a gente chegou a um resultado em 1024. Então aqui a gente substitui, ó, 1024 menos 1. Isso nos dá como resposta 1023, que portanto é a resposta da questão que se encontra na alternativa C. Eu espero que você tenha entendido a questão, é uma questão aí de PG, é uma questão simples, né, mas que a gente precisa lembrar da fórmula e também aí mexer com essas potências de 2, beleza? Espero que você realmente tenha entendido a questão. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.